Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Telro Preste, apresentador do podcast Ciência Suja. Se essa é a sua primeira vez por aqui, só fica o recado que esse episódio faz parte da nossa intertemporada. Então ele tem um modelo meio diferente, de debate. Na nossa primeira temporada, você vai escutar episódios mais narrativos, meio como documentários em áudio mesmo, sobre diferentes episódios em que a ciência foi mal usada ou deturpada e como isso trouxe impactos negativos para a sociedade. Depois de ouvir aqui, pode ir lá maratonar a nossa primeira temporada. Essa intertemporada tem o apoio da ACT Promoção da Saúde, uma ONG que atua na promoção e defesa de políticas de saúde pública, especialmente nas áreas de controle do tabagismo e do álcool, da alimentação saudável e da atividade física. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Thaís Manarini, eu sou jornalista focada na cobertura de ciência e saúde e uma das criadoras do Ciência Suja, o projeto que também tem a participação dos jornalistas Telro Preste, Felipe Barbosa e Pedro Belo. Como o Tel contou aí, esse episódio faz parte da nossa intertemporada. No episódio anterior, ele conversou com gente fera sobre as artimanhas atuais da indústria do tabaco para sabotar a ciência e as políticas públicas de saúde. Neste novo episódio, é a minha vez de assumir o microfone e trocar uma ideia com grandes nomes. Só que agora, sai o cigarro e a indústria do tabaco para entrar a comida ultraprocessada e a indústria alimentícia. Você vai perceber como há muitas estratégias parecidas nos dois casos, com um agravante de que ainda tem muito alimento ultraprocessado dando pinta de saudável por aí. Mas eu vou deixar essas reflexões para as 3 convidadas que a gente tem aqui hoje. Porque olha só, se tem uma coisa que elas fazem é estudar e batalhar para ver o brasileiro comendo melhor. Vou começar as apresentações. Eu tô com a Paula Jones, que é socióloga e mestre em estudos do desenvolvimento internacional. Ela atua no terceiro setor desde 1998, coordenando projetos voltados à promoção dos direitos humanos, equidade de gênero, preservação do meio ambiente e saúde pública. Ela faz parte do comitê gestor da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Dá um oi aí pra gente, Paula, só para todo mundo já ouvir sua voz. Oi, pessoal, tudo bom? Paula aqui. Obrigada, Thaís. Bacana. Agora eu vou apresentar para vocês a Laís Amaral. Ela é nutricionista, mestre e doutora em ciências pelo Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo e ela fez um doutorado sanduíche na área de comportamento alimentar pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Ela é do Programa de Alimentos do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor. Laís, sua vez de dar um oi pra gente. Oi, pessoal, tudo bom? Obrigada pelo convite. E agora, nossa terceira convidada é a Luísa Antoniazzi. Ela é nutricionista e pós-doutoranda no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, que é mais conhecido como NUPENS. Luísa, dá seu oi agora. Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês do Ciência Suja. Obrigada. Bacana. Agora que as 3 foram apresentadas, né, eu vou começar aqui esse bate-papo. E antes da minha primeira pergunta, eu vou trazer um contexto para os ouvintes rapidinho, né? No final dos anos 2000, os pesquisadores do NUPENS da USP, eles categorizaram os alimentos de acordo com o grau de processamento. Essa classificação, liderada pelo professor Carlos Monteiro, que é uma sumidade na área, divide os alimentos em 4 grupos, e ela foi batizada de NOVA. Hoje, a NOVA é usada no mundo inteiro em estudos sobre alimentação. E agora eu vou pedir aqui para a Luísa, que é justamente integrante do NUPENS, né, para explicar para a gente o que caracteriza cada um desses grupos. Oi, Thaís. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês aí as características principais de cada um desses 4 grupos que compõem a NOVA. E o primeiro grupo é o grupo dos alimentos in natura ou minimamente processados. Nesse grupo, eu vou falar primeiro dos alimentos in natura, que são aqueles que vêm diretamente da natureza, do jeito que a gente conhece eles. Então, a gente tem plantas, sementes, frutas, folhas, ou até os produtos de animais, como as carnes, os ovos e o leite. Então, esses produtos, alguns deles eles são consumidos exatamente como eles vêm da natureza. Esses são os alimentos in natura. E, por vezes, alguns desses alimentos, eles precisam passar, ou não que eles precisem, mas hoje em dia, né, no momento que a gente vive,
eles acabam facilitando a nossa vida também quando passam por algum processo que é um processo industrial, mas que não vai causar nenhuma modificação na composição desses alimentos. Então, que é o caso, por exemplo, de sofrer uma limpeza, uma embalagem. A gente pode pensar aqui no exemplo, por exemplo, do grão do feijão, que vai ser seco e vai ser embalado antes de chegar na mesa do consumidor. Aí a gente vai para o grupo 2 da classificação, que são os ingredientes culinários processados. Então, como a gente, no nosso contexto ideal, teria uma alimentação principalmente baseada nos alimentos que eu acabei de falar, que são os do grupo 1, são os in natura e os minimamente processados. E muitos deles, eles vão se tornar mais atrativos, ou às vezes até alguns precisam obrigatoriamente, como é o caso do feijão, do arroz, passar por um processo culinário antes que a gente consuma eles. Então, nesse preparo, entra o grupo 2, que são aqueles ingredientes que eles são, em geral, extraídos ou de alimentos que são do grupo 1, como é o caso de algumas gorduras, né? Se eu pensar um óleo que foi extraído da soja, um óleo que foi extraído do milho, passou a ser um ingrediente, essa forma de gordura. Ou a manteiga, que veio do leite. Ou, no caso, o açúcar, que foi extraído da cana ou extraído de uma beterraba. E a gente tem ainda o exemplo do sal, que é um ingrediente culinário que é extraído direto da natureza, né? Então, como o sal marinho, então extraído diretamente da natureza e não de um alimento in natura, como é o caso da origem aí dos óleos e dos açúcares. E o ideal é que eles sejam utilizados, então, com moderação para compor refeições baseadas nos alimentos in natura e minimamente processados. Então, falamos do grupo 2. Quando a gente vai para o grupo 3 da nova, a gente está falando dos alimentos processados. Então, que é uma categoria de produtos que é composta por alimentos lá do grupo 1, os in natura ou minimamente processados, mas que foram modificados por processamentos industriais que aí alteram a composição, porque eles somam ingredientes que são os do grupo 2 nesses alimentos. Isso pode ser feito pela indústria e também pode ser feito de forma caseira, porque o que compõe aí esses alimentos processados, né, do grupo 3, são, por exemplo, geleias, compotas, conservas. Então, são tipos de processamento que hoje em dia a gente, em geral, acaba comprando já feito pela indústria, mas que poderia ser perfeitamente feito nas nossas próprias casas. E quando a gente chega no grupo 4, que é o grupo dos alimentos e bebidas ultraprocessadas, por mais que tenha esse nome, né, alimentos e bebidas ultraprocessadas, a gente sabe que, na verdade, a gente está falando de uma formulação de substâncias que vem aí de um fracionamento de vários outros alimentos inicialmente, mas que foram fracionados ali, viraram algumas formas de ingredientes industriais e que acabam virando ali isolados, concentrados e que todos ali reconstituídos com uma ajuda industrial. Aí a gente está falando de um papel da indústria que não é replicado nas nossas próprias casas, né? Então, realmente, uma formulação industrial vai fazer com que esses alimentos eles tentem copiar características do grupo 1, né? Só que a gente sabe que essa composição ela é totalmente diferente, ela vai se utilizar de componentes como corantes, aditivos, que são realmente aditivos cosméticos, né? Que a gente fala porque eles estão tentando o quê? Tirar a característica real daquele alimento, que foi montado ali, né, com um monte de concentrados, isolados, vários compostos industriais, tentando simular com que aquilo ali tenha características do grupo 1. E acaba utilizando de muitos artifícios para tentar levar o consumidor a acreditar nisso, né? Então, muitas vezes a gente vai ver no rótulo de um ultraprocessado alegações do tipo sabor morango, porque ele utilizou vários desses artifícios para fazer com que ali se chegasse em algo daquele sabor, né? E os ultraprocessados, eles acabam tendo outras características, né? Que é o fato deles serem super convenientes, assim, no sentido de serem muito rápidos,
né? Então a gente vai ter ultraprocessados de várias categorias, né? Desde bebidas, snacks, assim, para lanches, teoricamente, né? Rápidos, e os próprios substitutos de refeições, assim, né? O que a gente chamaria de um substituto de uma refeição completa. Então, eu fui dando aí alguns exemplos de outros grupos, e nos ultraprocessados entrariam tanto refrigerantes, biscoitos, lasanhas congeladas, pizzas congeladas, hambúrgueres. Perfeito. Agora eu queria passar a bola para a Laís, porque eu quero saber o seguinte: para quem ficou aí com vontade, né, depois que ouviu todas essas guloseimas do grupo dos ultraprocessados, conta pra gente qual que é o problema desse grupo especificamente para a saúde, né? O que as pesquisas dizem pra gente hoje? Bom, por conta das características, né, que a Luísa já explicou bastante aqui pra gente, em relação, inclusive, à composição nutricional dos ultraprocessados, que são ricos em açúcares, gorduras, sódio, e além disso tem a presença de aditivos alimentares como corantes, aromatizantes e outros tantos aí, que são componentes químicos, né, colocados aí para mimetizar, né, um alimento de verdade. Então, né, como se a gente estivesse consumindo de fato um alimento, mas a gente sabe que aquilo ali é uma junção de diversos ingredientes que não formam um alimento de fato, né, ele é uma formulação. Então, todas essas características levam a uma relação com doenças crônicas não transmissíveis, né, que é o termo que a gente usa, que nada mais são do que essas doenças que a gente, né, vai desenvolvendo ao longo da vida, né, por um consumo crônico, um estilo de vida, né, inadequado. E no caso dessas doenças, são relacionadas, né, ao consumo desses alimentos. Então, por exemplo, o próprio diabetes, o excesso de peso, né, que pode culminar aí na obesidade, pressão alta, doenças do coração, né, que são as doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer também são relacionados a esse consumo. Então a gente tem toda essa gama aí de doenças relacionadas a esse consumo inadequado, né, de produtos ultraprocessados, mas as consequências não param na saúde. Eles são produtos que são altamente publicizados. Então, quando a gente vai pensar numa publicidade, a gente não vai pensar numa publicidade de um legume, de uma fruta. Normalmente, os alimentos que são publicizados são os alimentos ultraprocessados, são os alimentos embalados de maneira geral. E são estratégias publicitárias muitas vezes desleais. A gente vê muita publicidade infantil, por exemplo, que é uma estratégia ilegal no Brasil, né? E isso continua acontecendo, especialmente em relação a esses alimentos. E não só a publicidade infantil, mas a gente vê muita enganosidade nas embalagens. A Luísa trouxe um pouco disso também. Então, a gente consome sucos artificiais que vêm com uma imagem de fruta, por exemplo, na frente da embalagem, e quando a gente vai ver de fruta ali dentro tem muito pouco, né? Quase nada. Então tem toda essa questão de enganosidade em relação à publicidade. E aí tem uma outra questão para somar aí a saúde, essa questão publicitária, que é a questão do meio ambiente, né? Então esses produtos, eles são baseados nas commodities de maneira geral. Então a gente vê, né, que a base desses produtos vai ser o milho, a soja, o açúcar, né, que vem da cana. Então esse tipo de commodity, o que vai acontecer em relação ao meio ambiente? Essa produção, ela é dependente de monoculturas, né, grandes monoculturas desse tipo de alimento. E essas monoculturas utilizam muita água, né? Elas utilizam também agrotóxicos, elas também são relacionadas a longos percursos, né? Então, sair da onde está a plantação das monoculturas até chegar no consumidor são longos percursos que precisam ser percorridos aí, pelos caminhões, né? Todos os meios de transporte. E além disso, tem toda a questão também relacionada ao meio ambiente de embalagens. Então a gente tem consumo de plástico muito alto, não só o plástico que faz a embalagem, mas muitas vezes o plástico que vai passar para o alimento também, né? Então tem toda essa questão de meio ambiente de maneira geral, e isso culmina aí no tipo de sistema alimentar que não é o mais adequado, né? Então a gente acaba prejudicando as culturas mais tradicionais, as culturas alimentares mais tradicionais. A gente acaba substituindo o consumo de alimentos in natura minimamente processados e preparações culinárias de maneira geral por alimentos ultraprocessados. Então, um exemplo aqui para a gente pensar: se eu consumo no meu jantar hoje um macarrão instantâneo, né, que é
Eu ponho ali, em alguns minutos está pronto. Para além de toda a questão de saúde e meio ambiente que eu falei aí, eu vou estar deixando de consumir o quê? Ou um espaguete que eu faria aqui em casa, ou um prato de arroz, feijão, salada e algum tipo de carne, por exemplo. Legal. Eu queria focar aqui em um grupo especificamente, né? Que é o dos refrigerantes. E até conversar com a Paula sobre isso, porque uma das campanhas da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável é justamente pelo aumento da tributação em cima das bebidas açucaradas. E aí a gente tem os refrigerantes como grandes representantes dessa turma aí, né? E a ideia é que quando você sobe o preço, o consumo caia, né? Assim como aconteceu com o cigarro há alguns anos. E essa medida é defendida pela Organização Mundial da Saúde e mais de 73 países já implementaram. Só que no Brasil a gente tem uma situação um pouco peculiar, né, e bastante distante dessa discussão. Então, Paulo, eu queria que você falasse aqui pra gente, né, se é verdade que aqui as indústrias de bebidas açucaradas têm até incentivos fiscais, né, e quais as implicações disso para a saúde do consumidor lá na ponta. Oi, pessoal. Bom, obrigada, Thaís, pela pergunta. Infelizmente é verdade, sim, né? Eu queria até começar falando um pouquinho do que você falou, né? Teve um episódio recente aí sobre as táticas da indústria do tabaco. Eu diria que pode ter mudado o produto, mas as táticas são idênticas, tá? Eu acho que elas são mais do que similares, né? Quando a gente olha a questão da publicidade, a questão de você ficar negando os impactos na saúde daquele produto enquanto for possível, né? Até que chega um momento que não dá mais para ir contra, aí você passa a assumir, aí você coloca no mercado os chamados produtos light, né? Isso a gente viu acontecendo com o cigarro. Eu diria que hoje a gente pode fazer uma analogia muito grande entre isso e os refrigerantes light, por exemplo. Dizer, não tem problema, pode continuar tomando refrigerante desde que você tome a versão sem açúcar, né? Se o problema é o açúcar, enfim, essas adaptações ao que a ciência vai deixando cada vez mais claro, demonstrando cada vez mais claro, a indústria vai sempre se organizando, inclusive empresas concorrentes se tornam aliadas quando a briga é para você evitar qualquer tipo de regulação que possa diminuir o consumo daquela categoria de produto, independente se é o fabricante X ou Y, né, que fabricam, seja o refrigerante, seja, né, o biscoito recheado. Olha, tem um risco de regulação ali que estão discutindo. Então, a gente vai conjuntamente, né, através das associações até dessas indústrias, brigar contra isso. E o refrigerante é um exemplo, assim, só para deixar assim claro, a gente seria assim, meio que o primeiro degrau de uma política que ela tem que acontecer para toda a categoria de ultraprocessados, né? O refrigerante é um produto também ultraprocessado, e é o mais óbvio no sentido que a gente está falando por uma série de razões, né? A gente está falando de caloria líquida, a gente está falando, né, que é diferente o impacto no seu organismo também de calorias sólidas, porque perguntar por que isso e não o salgadinho, isso, aquilo, outro. Se a gente tivesse o poder de decisão, acho que concordaríamos aqui, né, Laís e Luísa? A ideal, a gente tributaria de forma majorada todas as categorias de produtos ultraprocessados, mas a gente precisa começar por algum lugar e, obviamente, as bebidas, né, adoçadas, né, toda essa categoria de produto, que aí vale para essas bebidas lácteas ultraprocessadas, vale para os suquinhos que se vendem como saudáveis, mas não são, e que nem fruta tem em muitos casos, né? Então, vale para toda essa categoria. E no Brasil, lamentavelmente, a gente tem uma situação que a gente ainda subsidia a produção, né, das maiores fabricantes de refrigerante, porque elas estão sediadas na Zona Franca de Manaus e através de uma série, né, de um conjunto aí de políticas que permite que isso aconteça, e obviamente elas fazem um lobby muito, muito andar de cima, né, para evitar que se acabe com essa situação. Então isso é uma coisa que vem desde os anos 90, eu diria que, né, na ala da saúde demoramos até para nos dar conta do que estava acontecendo, foi quando começou toda essa movimentação global no sentido de você aumentar o tributo dessa categoria de produtos, entendendo que é muito importante para você começar a mudar padrões alimentares, né, fazendo essa pequena alteração, mas ela está ligada também, né, a um padrão alimentar.
E aí descobrimos essa situação, né? Que já acontece há muitas décadas aqui no Brasil. E assim, nossa, então aqui a gente não pode nem falar em aumentar o tributo, porque se você só aumentar a alíquota, na verdade você é uma coisa contraintuitiva. Você acaba dando mais incentivo para essas indústrias, porque o que deveria ser um tributo vira um crédito tributário, né? Então a gente precisa corrigir essa situação tributária aqui no Brasil, essa distorção, né? Acho que a gente tem que chamar pelo que ela é, uma grande distorção tributária que a gente tem, o fato da gente estar subsidiando a produção desse tipo de produto, que tem todos os impactos que tem na saúde. Inclusive, né, a gente já tem evidências que demonstram na experiência internacional que essa é uma política pública muito efetiva para a redução de consumo. Se tem uma coisa que mexe com comportamento, é preço, né? Preço, e por isso que também, né, a gente sabe que assim, os produtos ultraprocessados, eles são muito acessíveis, eles são artificialmente baratos, eles não pagam aquele impacto que eles causam no meio ambiente, né? Lá estava falando um pouquinho sobre isso, que tem uma série de impactos pela própria natureza da cadeia, né? Das embalagens, da cadeia produtiva, de todo o excesso de embalagem que eles usam. Ou seja, eles não pagam nem por aquilo que eles causam de danos à sociedade. Então, a gente diz que eles são artificialmente baratos e que por isso você precisa de uma política pública para tentar diminuir essa distorção, essa assimetria que existe, né, na precificação dessa categoria de produtos que tantos danos causam, né? Claro que a indústria alega que tem a questão da praticidade, etc. e tal, aí a gente pergunta, praticidade a que preço, né? Ao custo da nossa saúde, ao custo da saúde, né, do planeta, né, ao custo das nossas águas, né, que você vê um dos maiores poluentes do mar hoje são os plásticos, né? E você olha, as principais indústrias poluidoras de plástico no mundo são indústrias de alimentos ultraprocessados e indústrias de refrigerantes, né? Se você olhar pela lista dos maiores poluentes. Então é toda uma cadeia aí que está muito equivocada, né? E que a gente pode mudar isso através de políticas que afetem o preço, que para o consumidor final aquele produto vai estar menos acessível, e isso é muito bom. Quanto menos acessível, menos pessoas vão consumir, né? E ao mesmo tempo você tenta corrigir um pouco dessas distorções que a gente está falando aqui, né? Que isso que precisa acabar. E aí nessa linha, né, o que a indústria alega, queria trazer até um pensamento aqui, né, para vocês. Porque fora aqui do podcast, eu sempre cobri a área de alimentação aí de pertinho, né? E uma coisa que eu fui percebendo é que a gente tem uma situação peculiar em relação aos estudos nessa área, né? Então, vamos continuar aí um pouquinho com o caso do refrigerante, né? Então, como é muito difícil fazer uma pesquisa controlada, então que seria basicamente você ter 2 grupos comendo e fazendo tudo igual, e a única diferença entre eles seria o consumo de refrigerante, o que a gente mais vê nessa área de alimentação são pesquisas observacionais. E aí, com elas, a gente tem um resultado que é chamado de associação. Então, assim, entre quem tomava refrigerante X vezes na semana, o risco de diabetes era X vezes maior. Só que aí, esse tipo de pesquisa tem algumas fragilidades, né? Porque você não controla tudo realmente, podem ter outras influências, como o fato da pessoa ser sedentária ou comer outras coisas. E eu percebo que a indústria ela se apoia muito nisso, né, para defender que o seu produto não faz tão mal assim. Então, assim, o problema é o estilo de vida do consumidor, é ele que não faz exercício. Se ele caminhasse 40 minutos todo dia, não teria problema tomar o seu refrigerante, né? Então, eu queria saber de vocês, primeiro, se a estratégia é por aí mesmo, né? Se vocês percebem essa estratégia da indústria. E segundo, se com um montante de pesquisas que a gente tem, mesmo que elas sejam, né, observacionais, se não tem margem para dúvida, então, em relação aos malefícios desses produtos. Então, vamos lá, Luísa. Bom, Thaís, realmente a maior parte dos estudos com os ultraprocessados, mostrando o impacto deles na qualidade da dieta, e também dos desfechos em saúde, ela vem de desenhos que são observacionais. Então, os estudos que são ensaios controlados, eles vão ter a vantagem de realmente conseguir controlar ali fatores de confusão e tal, e realmente a gente tem um estudo que foi feito, que é um ensaio controlado e que foi ali
se teve 2 momentos, né? Um momento em que se podia consumir os ultraprocessados e um outro momento em que não se podia consumir. E esse estudo, ele mostrou, né, que em um período super curto de 2 semanas, quando o grupo consumia alimentos ultraprocessados, teve um aumento de peso em média de quase 1 quilo, né? 900 gramas ali, em média, ao longo dessas 2 semanas, né? E isso, assim, é claro que é um número muito pequeno, é esse estudo que a gente tem aí, né, que foi feito com esse desenho. Só que, como eu estava falando anteriormente, cada um deles tem as suas vantagens. A vantagem desse estudo é que ele controla aí fatores de confusão. Ele realmente conseguia ali medir, né, quanto eles estavam consumindo exatamente, quanto era o peso antes, quanto era o peso depois, ver que todos eles que estavam participando ali tinham características parecidas, né? Então tinha essa vantagem de controlar os fatores de confusão. Só que quando a gente olha os observacionais, eles são vários, como eu falei para vocês, e cada um tem suas vantagens. Então quando a gente pega um que acompanha as pessoas ao longo do tempo, que é uma coorte, ele também tem essa vantagem, ele tá vendo ali um resultado, né? Ele tem medidas dessa pessoa e tá acompanhando por um tempo muito maior do que 2 semanas. Então já é um exemplo, né? Quando a gente vai para aqueles que usam as pesquisas populacionais dos países, é uma outra vantagem, que é assim, copiar, que é ter o dado da vida real. O que a gente quer é um resultado de vida real, né? Então, assim, todos eles têm suas vantagens e desvantagens, né? Só para explicar aqui que muitas vezes isso vem num argumento que já dá aquela primeira impressão, então são estudos todos de pior qualidade, e não é 100% assim, né? Tem os prós e contras de todos, e o que eu diria é que, assim, a gente tem uma coisa muito a favor desses resultados, que eles são muitos, né? Eles são dezenas em várias populações diferentes, então em vários cenários diferentes, cada país aí vai ter... claro que ultraprocessado é sempre ultraprocessado, mas tem país que vai ter, né, um maior consumo de determinados tipos, e a gente vê os resultados dos efeitos em saúde se replicando. Então eu acho que é algo que pesa bastante em favor das evidências que a gente tem, do jeito que elas são. Eu acho que mais um argumento interessante também de trazer é a questão das revisões sistemáticas. A gente inclusive nos últimos anos a gente teve um boom aí de publicações de revisões sistemáticas, que é basicamente uma avaliação bastante detalhada, né, de todos os estudos que já foram publicados sobre um determinado tema. Então, por exemplo, né, no nosso caso aqui, seria a questão dos desfechos de saúde e o consumo de ultraprocessados, por exemplo. Então, aqueles estudos que foram publicados em revistas científicas no mundo inteiro, eles são avaliados de uma maneira bastante detalhada, né? Eles são compilados, avaliados de uma maneira detalhada do ponto de vista da qualidade desses estudos e também dos resultados que eles atingiram, né? Então, esse tipo de estudo, né, a revisão sistemática, ela é interessante para dar um norte, mais ou menos, para a gente sobre um determinado assunto, né, da maneira que ele está sendo estudado cientificamente ali. E o que a gente tem como resultado dessas revisões sistemáticas, que, como eu disse, são bastante recentes? Elas todas trazem, de uma maneira bastante clara, a relação entre o risco de desenvolvimento de doenças crônicas aí diversas, como eu já disse anteriormente, diabetes, doenças do coração e outras doenças, em relação ao consumo de ultraprocessados. Então, eu acho que isso aí é mais uma pecinha importante, né, no conjunto de evidências que a gente já tem em relação ao consumo desse tipo de produto. E eu acho que uma outra questão interessante da gente sempre ficar de olho, já que a gente está falando de ciência aqui, é a questão dos conflitos de interesse, né? Então, toda vez que a gente vai olhar para um estudo científico ou ler uma matéria, né, que saiu num jornal, numa revista, num site, que fale sobre um estudo científico, a gente tem que prestar atenção no financiamento que aquele estudo recebeu, quem são os autores que desenvolveram aquele estudo, né? Então, a gente também tem, muitas vezes, ciência, estudos científicos publicados que são financiados pela própria indústria de alimentos, não só pela indústria de alimentos, pela farmacêutica, de tabaco e outras, mas no nosso caso aqui, a indústria de alimentos financia muita pesquisa, né? Então, e a gente sabe que os resultados, obviamente, vão ser, né, esse financiamento vai interferir nos resultados. A ideia da indústria de alimentos é que ela chegue num resultado que tire um pouco do peso, digamos assim, do ultraprocessado, causando doenças, né, e outros desfechos de saúde aí. Então, acho que isso é uma questão interessante,
E a indústria, acho que a Thaís trouxe um pouquinho aí na pergunta, né? A indústria sempre vai jogar, né, a culpa na questão multifatorial da obesidade, das doenças crônicas. Comentando essa questão, né, sobre a indústria de alimentos alegar que não tem pesquisa suficiente, que a gente precisa saber mais, que não é bem assim, ou que basta você reformular. Isso eu sintetizaria isso tudo em uma palavra: isso é diversionismo para ganhar tempo. Isso não são argumentos baseados no que a ciência sabe hoje. O que a gente sabe hoje pela evidência científica existente é inequívoco. Alimentos ultraprocessados, quanto maior o percentual de alimento ultraprocessado consumido, pior o desfecho em saúde. Isso é fato, né? Isso é fato. Eles vão negar isso. Eu fiz a comparação já com relação à indústria do tabaco. Eles negaram durante décadas e mais décadas em relação aos malefícios. Financiavam pesquisas sobre outros assuntos para dizer que não, na verdade, não é o cigarro, é aquele chá que foi queimado e não sei o quê, é o alcatrão do churrasco que você come. Enfim, você ouvia coisas absurdas e não é diferente o que está acontecendo agora, né? É esse negacionismo, diversionismo para ganhar tempo, para evitar regulação, e nisso você vai plantando, né? Existe até também evidência que fala sobre isso. Você vai plantando aquelas sementes da dúvida, né? Então, são os mercadores da dúvida que, com a dúvida, estão lucrando cada vez mais, ganhando muito dinheiro e evitando que a gente, enquanto sociedade, a gente tome as atitudes que a gente precisa tomar, faça as escolhas que a gente precisa fazer em relação às políticas públicas. Outra coisa que eu acho muito séria, né, além, eu acho que já foi colocado aqui essa questão do conflito de interesse, é a gente ficar com esse falando um pouco sobre as pesquisas, o que a ciência nos dá de evidência, é ficar esse foco no indivíduo. Porque a gente está falando aqui de comportamento alimentar populacional, a gente está falando de padrões de dieta, padrões alimentares de populações. Então, do mesmo jeito que a gente tem evidência suficiente para dizer, né, que o percentual de ultraprocessado, quanto maior, pior para uma população, a gente também sabe que, do outro lado, a solução para isso não é eu ficar prescrevendo para fulano ou cicrano que ele pode ou não pode comer, mas e sim regular a forma que esses produtos são colocados no mercado. Isso é muito mais importante do que essas prescrições individuais, né? Porque eu acho que esse é um argumento que a indústria usa muito. Não, mas você pode, basta você ter moderação, você se autocontrole, etc e tal. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando que a criança precisa ser protegida do marketing abusivo, a gente está falando que a gente precisa promover ambientes alimentares saudáveis, que a gente precisa ter condições de fazer as melhores escolhas para a gente, né? Que elas não sejam feitas pela indústria, porque eu não tenho acesso, pelo preço, né, pela disponibilidade física mesmo. Quer dizer, então acho que a solução ela também passa pela questão populacional, e isso está muito coerente com os estudos que demonstram que a nível populacional a gente tem um problema, é um fato, os desfechos em doenças crônicas são cada vez piores, quanto pior é a qualidade da alimentação, e para isso a gente precisa regular essa categoria de produtos, assim, simples assim. Mas óbvio que a indústria vai evitar isso ao máximo enquanto puder. Ô Paula, eu não vou te dar descanso, tá? Eu vou emendar uma pergunta aqui e vai ser para você. A OMS e a FAO, elas recomendam, né, que todos os países tenham seus guias alimentares para dar um norte aí sobre o que seria um padrão saudável para aquela população. E o nosso guia atual, ele é uma versão de 2014, que tem a colaboração técnica do Nupens aí da USP. E é um documento que usa a classificação nova, né, e aconselha evitar os ultraprocessados. E mais do que isso, assim, ele é elogiado no mundo inteiro, né? A gente sempre vê elogios para esse guia. Só que aqui, recentemente, ele foi alvo de ataques por parte do Ministério da Agricultura, que chegou, inclusive, a pedir uma revisão do conteúdo que está ali nesse documento. E aí eu queria saber, como que você enxerga isso? A gente está falando de conflito de interesse aqui, né? E aí eu queria trazer isso para o guia, né? Se você vê, assim, que se no Brasil de hoje está mais difícil emplacar essas políticas que, de fato, melhorariam a alimentação da população.
Bom, viva o Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Eu acho que o guia está bem, eu acho que o guia, assim, ele teve, né, com essa tentativa de ataque, houve uma contra-reação muito positiva na defesa do guia. Eu acho que ele está, assim, se quando ele foi lançado em 2014, para agora, o que a gente tem em termos de evidência já aumentou absurdamente, né, nesses últimos 8 anos. Quer dizer, a gente já tem muito mais certeza do que já tinha naquela época. Então, eu acho que o guia brasileiro, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele vai muito bem, obrigado, e felizmente ele está servindo como modelo para o mundo inteiro. Agora, eu acho que ele diz uma coisa para a gente mais importante ainda, que é, gente, esse guia é muito bom, porque senão a indústria não estaria fazendo tanto esforço para colocar em dúvida, colocar em xeque o que o guia traz como recomendação, porque é um guia, de novo, ele não é prescritivo, ele fala de comensalidade, ele fala de ambiente alimentar, como os obstáculos para você conseguir chegar a uma alimentação saudável, e ele fala dessa principal categoria de produtos que acaba sendo um reflexo de um sistema alimentar que está adoecido, né? Então, acho que o Guia Alimentar Brasileiro, ele é sensacional sob qualquer ponto de vista que você olhe para ele, né? E ele ali você tem quase que como um guia, o que a gente precisa fazer para promover uma alimentação mais saudável para a população como um todo. Eu acho que ele, sobretudo, muito além de ser, né, um guia só assim, olha, é muito importante que as famílias conheçam, que a gente esteja muito apropriado do que ele recomenda, mas são recomendações simples, né? Coma comida de verdade, evite alimentos ultraprocessados, diversidade, variedade, alimento regional, alimento da estação, enfim. Ele é muito simples, né? Você não precisa ser nutricionista para entender o guia, você não precisa ser médico para entender o guia, é para pessoas. E ele falar dos obstáculos é sensacional. E bingo, ponto para o guia, porque a indústria detesta o guia. Então, isso é uma prova, eu acho que isso é uma demonstração de que ele é muito bom. A gente tinha essa regrinha muito básica assim, com o tabaco. Nossa, se a indústria reage muito fortemente a uma determinada política, é porque ela deve ser muito boa, né, com relação a causar algum estremecimento em relação às crenças que a indústria quer vender para a população. E a gente sabe que hoje nessa área da alimentação tem um movimento muito forte, justamente para não tratar alimentos como mocinhos ou vilões. Aí eu queria saber, né, Laís, qual que é o meio termo aqui nessa discussão, então? Como que você enxerga esse debate? Bom, Thaís, eu acho que a gente volta lá para o início, para a primeira pergunta que você fez e que a Luísa respondeu, né? Quais são os grupos da Nova? E depois que eu respondi quais são, por que os ultraprocessados devem ser evitados e, né, todas as questões de prejuízo para a saúde, prejuízo para o meio ambiente, eu acho que o que a gente tem em mente é que sim, existe um grupo de alimentos, que é o grupo dos ultraprocessados, que a recomendação é que não consuma, né? Evite. Isso é uma recomendação oficial aí do Ministério da Saúde, que não é só no Brasil, isso acontece em vários países do mundo, aí, inclusive influenciados também pelo nosso Guia Alimentar, como já foi falado aqui, diversos outros países estão seguindo a classificação nova. Eu acho que essa recomendação é importante de se ter em mente, né? Existe esse grupo. E quando a gente fala em alimento ultraprocessado, eu não estou falando da bala que você consumiu esperando a consulta do médico X, ou o biscoito recheado que você abriu no carro e comeu a questão não é essa. Quando a gente fala de consumo de alimento ultraprocessado, normalmente ele vem junto com um padrão de consumo de alimentos ultraprocessados, ou seja, normalmente quem consome alimentos ultraprocessados tem um padrão alimentar que é baseado nesse tipo de alimento, nesse grupo de alimentos. E aí é que está o problema, né? Então eu acho que a principal questão é a recomendação de se evitar o alimento ultraprocessado e que a base da sua alimentação seja alimentos in natura, minimamente processados, e as preparações culinárias que são feitas com base nesse grupo de alimentos e com os ingredientes culinários processados utilizados com moderação. Eu acho que é a regra de ouro, inclusive, que está no Guia Alimentar. E eu acho que vai para além dessa discussão de mocinho e vilão, né? Eu acho que as recomendações são bastante claras em relação ao consumo alimentar. E a Paula trouxe aqui, né, a questão da facilidade de leitura do guia. Então, o guia é muito claro, é muito fácil de entender, né, esse tipo de recomendação. E tem todo o embasamento científico necessário para que, sim, a gente siga e saiba que
né, que de fato é dessa maneira que a alimentação deve acontecer, né? Então, acho que a gente pensando no padrão alimentar, a gente chega a essa conclusão. Queria fazer um comentário, né, sobre essa questão do, né, mocinhos e vilões em relação aos ultraprocessados, né, fazendo coro, né? O Gui é claro em dizer evite, mas não significa que você nunca mais vá comer um brigadeiro, ou vá numa festa de criança, ou enfim. Eu acho que assim, eu acho que propositalmente eles tentam fazer como se fosse tudo uma coisa só, né? O mais importante é você pensar não, porque o problema não é isso, o problema não é o alimento, o problema aí de novo, né? O problema é o tempo de tela, o problema é a falta de atividade física, o problema é que a pessoa não se cuida. Não, são todos esses problemas ao mesmo tempo, tudo aqui agora, mas a questão do ultraprocessado é que ele simboliza uma mudança de padrão de vida, né? Então a gente está falando, porque o que a gente precisa fazer no caso da alimentação, que o Guia traz, é proteger o nosso consumo ainda de arroz e feijão, que a gente está perdendo, né? A gente não pode chegar nos níveis dos Estados Unidos ou do México. A gente já sabe o que vai acontecer quando você chega num padrão de consumo de ultraprocessados a nível populacional, que eles já chegaram lá, né? Então você tem notícias que as gerações de agora vão viver menos do que a geração dos seus pais por conta dessa má qualidade da alimentação e todo o resto. Então a gente tem uma coisa assim, uma missão de proteção. Gente, a gente precisa valorizar a nossa comida de verdade, a gente precisa valorizar a questão da comensalidade, de comer junto com a família, com os amigos. A Laís já trouxe isso, a gente não pode comer na frente da televisão um pacote que a gente abra e que a gente coma sem a menor, né, consciência do que a gente está comendo, que são alimentos importantes falar dos ultraprocessados também, que a gente está falando de alimentos que são hiperpalatáveis, você come muito mais do que você precisa, né? E eu acho que o estudo que a Luísa comentou mais cedo sobre esse estudo clínico, ele demonstrou isso muito claramente. Assim, quem estava lá exposto a uma dieta de ultraprocessado comia muito mais do que quem estava comendo comida de verdade, que conseguia se saciar mais rapidamente, né? E quando você não consegue parar de comer, e a gente sabe, o marketing fala isso, né? Você tem que comer até o pacote acabar, se você não vai nunca conseguir comer um só, é disso que a gente está falando, né? Não é questão de vilanizar, não significa que eu nunca mais vou comer um chocolate na minha vida, eu como, assim, não é? Nesse sentido, não é essa coisa assim de uma coisa radical, mas assim, em termos de padrão alimentar, você tem que valorizar, sim. Não vou trocar uma refeição por um negócio que eu compro, boto ali no micro-ondas, né, e o sanduíche está inteiro pronto e aquilo é uma porcaria. Eu não posso fazer isso como padrão de vida, né? Mas a gente, para não confundir essa coisa que é o pessoal que quer ter uma vaca na varanda, não é disso que a gente está falando, né? Que venham as boas praticidades, né? Eu acho que, assim, de novo, né? Ingredientes culinários de uma produção industrial, a gente não está falando que você não possa ter. É importante a gente ter arroz suficiente, feijão suficiente, óleo suficiente, né? Azeite, todos esses alimentos que compõem a base da alimentação, mas a gente não pode, só que a gente não pode, de forma industrializada, mas a gente não pode viver dessas porcarias vendendo essas falsas facilidades, né? Porque a gente paga um preço mais alto lá na frente. E eu acho que é uma dessas frases clássicas também, né? Que a pessoa, eu não tenho tempo para cozinhar, mas ela passa 1 hora assistindo um programa na TV de culinária. Ela podia gastar 20 minutos na cozinha cozinhando uma refeição para ela mais saudável. Então é uma questão de padrão de vida que a gente precisa estar consciente dele, estar atento para ele, né? É isso que eu acho que esse debate traz muito isso. Melhorias podem ser feitas pela indústria? Podem, e eu quero mais é que eles façam sendo provocados por essa política pública, que façam. Eu acho que o objetivo é esse, que ela serve como referência para você ir melhorando em várias situações. Eu queria até aproveitar, Paula, dessa questão, era a próxima pergunta mesmo que eu tinha, sobre se vocês acreditam que os produtos eles podem ser melhorados, porque teve uma época, alguns anos, que até viralizou como os produtos ultraprocessados vendidos aqui, eles às vezes tinham mais de certos ingredientes do que o mesmo produto ultraprocessado vendido, por exemplo, na Europa. Então, a mesma bolacha tinha mais açúcar aqui, o mesmo salgadinho tinha mais sódio aqui. Então, assim, o que eu queria saber de vocês,
dá para melhorar, então. Dá para a indústria pegar um produto e transformar ele em algo, não vou dizer que saudável, né? Mas dá para melhorar a composição. Não vamos confundir melhorar com ficar bom, né? Acho que é importante. Vai continuar sendo um ultraprocessado em muitos dos casos, mas melhorar, né? Assim, eu só queria deixar esse comentário, deixar aí para as meninas. Eu acho que o que eu traria aqui, Thaís, é que a gente é bem na linha do que a Paula comentou com a gente, né? O fato de poder melhorar não vai fazer com que ele deixe de ser um ultraprocessado, né? Assim, ou que ele fique menos pior do que ele é. Né? Eu acho que tem vários cenários, tem várias possibilidades, né? A gente sabe que já tiveram aí ações para melhoramento da composição nutricional de alguns produtos e para alguns, como por exemplo para redução de sódio, né? Assim, tem um cenário muito variável, porque isso pode ser aplicado para vários produtos diferentes, como até o caso da redução de sódio, né? Não são só alimentos ultraprocessados que precisam ser reduzidos em sódio, né? Um exemplo é o pão francês, e aí então assim, não é só uma questão da gente de repente não reconhecer que um melhoramento da indústria ele deve acontecer, até porque ele não vai estar só dentro dos alimentos ultraprocessados, vai se expandir para outros grupos, né? Então é algo desejável, mas não vai fazer com que produtos ultraprocessados deixem de ser ruins, né? Eu acredito que tem ali alguns produtos que eles, por mais que eles mexessem naquilo, assim, nunca chegaria nem próximo, né, de um patamar, se a gente pensar ali, né, refrigerante, substitutos de refeições, nossa, assim, e até, assim, é complexo querer começar a dar exemplo, porque o que eu não quero aqui é fazer parecer que, são esses dois exemplos, sabe, assim, eu acho que tem uma lista enorme aí de produtos que, nossa, se mexesse muito, sabe, jogasse num saco, tirasse, não ia dar pra se salvar nada, assim, né, nem mágica. Mas tem essa questão de que algum melhoramento, sim, poderia ser possível, né? Talvez aqui, trazendo, assim, um exemplo dos iogurtes, né? Se a gente olhar hoje, assim, você chega no supermercado, tem uma geladeira enorme com uma variedade de, entre aspas, iogurtes ali, né? Bebidas lácteas ultraprocessadas, todas modificadas e passando por uma cara, assim, né? De, é algo que veio ali do leite, né? Um alimento minimamente processado e tal. Então, a gente tem, talvez ali, um exemplo de um grupo que, às vezes, no supermercado é difícil você achar um que não vai entrar na categoria de ultraprocessado. Seria legal ter mais opções, né? Então, talvez várias daquelas marcas pudessem reformular ou, às vezes, até criar um novo produto, né? Assim, eu acho que em alguns casos ali é uma reformulação tão grande que talvez seria, tira do mercado esse, né? Esse é o nosso novo iogurte do mercado, porque você passaria a ter uma opção de um produto que passaria a se encaixar ali dentro de um produto realmente minimamente processado, que só passou pela fermentação, que não teve ingrediente adicionado, né? Então, acho que tem vários cenários. Em alguns deles, sim, o melhoramento da indústria possa acontecer e trazer aí alguma facilidade para o consumidor. E até tentando chegar aqui naquele ponto de mocinho ou vilão, né, que a gente estava comentando anteriormente, eu acho que um exemplo, uma questão é assim, querer usar a coisa de é mocinho ou vilão, né, e aí às vezes até tem a ver com esse melhoramento, porque ele não vai deixar de ser um ultraprocessado e passar a ser um alimento que possa ser consumido, né, largamente. Ele vai continuar ali dentro da regra do guia, de se evitar os alimentos ultraprocessados, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de recomendação, que não é o que tá lá na nossa recomendação de evitá-los no guia, que ela vem, assim, de uma origem da nutrição, que é falar de usar regras que são, por exemplo, uma quantidade adequada, moderação, variedade. Aí a gente tá falando principalmente da moderação. Só que isso vem de um momento onde a gente tinha alimentos da natureza, né? Os alimentos do grupo lá, de in natura, minimamente processados. Então é muito complexo querer levar essa regra, que é de alimentos da natureza, para um alimento que é feito com características que vão fugir ao nosso controle. Então, em situações que não sejam patológicas, a gente não vai ter, né? Claro que existem, aí entraria já em casos de compulsão, etc, né? Ter um descontrole e querer comer um determinado alimento sem parar, um alimento natural, né? E isso
vai acontecer com os ultraprocessados, porque eles são feitos para isso, né? Então é complexo querer levar uma regra de um momento para um outro contexto. E também, assim, ainda nessa linha de mocinho e vilão, é importante a gente lembrar que a indústria ela também ela também faz o seu reducionismo pro mal, assim, né? Porque às vezes a gente vê, por exemplo, uma bebida que não dá nem pra dizer que é um suco, mas aquele pó artificial que vira suco quando você mistura com água. A gente sabe que aquilo não é suco, mas aí na embalagem tá lá, fontes de vitamina C, porque a gente sabe que tem pesquisas mostrando os benefícios da vitamina C para isso ou para aquilo. E a indústria se apoia na tal da vitamina C para vender um pó. Então, também é uma forma de reducionismo, né? Eu acho que em relação a isso, a gente cai na questão da publicidade de novo, né? Da publicidade enganosa. E aí eu acho que traz um pouco da noção da importância aí do rótulo frontal, né? O que a gente tem hoje em dia é uma grande publicidade, não só no rótulo, né? Extrapola o rótulo. E o que essa publicidade traz pra gente? A informação de que aquele produto é saudável, de que aquele produto é prático, de que aquele produto é divertido e que vai trazer bem-estar e que vai trazer um status X e tal. Então, assim, a publicidade vai trazer os supostos benefícios que o consumo daquele alimento vai te dar. Obviamente que a publicidade não vai trazer informações sobre eu sou um produto que sou enriquecido em vitaminas minerais, mas eu também tenho excesso de açúcar e sódio. Não, espontaneamente, obviamente que a publicidade não vai trazer isso. Então, acho que isso mostra muito pra gente a importância de se ter a regulamentação a partir do rótulo nutricional, né, de indicar que aquele produto tem excesso de nutrientes críticos. Claro que é um primeiro passo, né? A gente poderia ter outros avanços em relação à rotulagem, mas esse foi um passo que foi possível de ser dado neste momento, após grandes discussões, e que é importante de frisar, né? Então a gente não vai zerar a publicidade enganosa e a publicidade abusiva e infantil a partir dessa resolução, né, dos rótulos, mas de alguma maneira a gente vai trazer um equilíbrio um pouco maior, digamos assim, né? A gente vai trazer a informação do prejuízo, ao mesmo tempo que a indústria está trazendo aí as informações para tentar vender mais e mais esse produto, né? Gente, eu já tive a oportunidade, né, de entrevistar algumas vezes o professor Carlos Monteiro, que ele é coordenador do Nupens e, como eu comentei antes, é uma referência máxima em alimentação saudável e não só no Brasil, né? Isso é no mundo inteiro. E no começo da pandemia, ele me disse que ele era um otimista, ao contrário de alguns colegas. Então, assim, na visão dele, ele fala que a quantidade de evidências de que esses produtos ultraprocessados encurtam a vida é tão grande que até a indústria está vendo que é uma mudança que ela precisa fazer, né? Uma mudança de estratégia que é necessária para não perder consumidores. E ele me disse o seguinte, né, que essa opção das pessoas por ultraprocessados ela é construída em cima de mentiras, de uma falsa sensação de segurança e de felicidade, mas que a verdade tende a prevalecer e ela está do lado dos defensores da alimentação mais natural. Para a gente fechar aqui esse nosso episódio, né, eu queria primeiro agradecer vocês, eu vou passar a palavra para cada uma, então eu queria saber, vocês se consideram mais otimistas ou mais pessimistas? Paula, eu vou começar com você. Obrigada pela participação. E aí, como que você se encaixa? Normalmente eu sou meio que otimista de plantão, não que eu não seja realista, né? Não tenha, enfim, consciência dos desafios que a gente está vivendo agora. Mas eu acho que o papel, assim, enquanto sociedade civil, principalmente uma organização aí que faz um trabalho de advocacy, a gente não tem como abrir mão do otimismo no sentido de que eu acho que a gente tem uma coisa que o dinheiro não compra, né? Primeiro que a gente trabalha com base nas evidências, né? Nas evidências científicas, e que isso eu acho que isso traz uma força que ela é muito maior do que a força necessariamente só do poder de mercado, do poder econômico de determinados setores. E eu, sinceramente, eu acho que, inclusive, né, pensando um pouquinho na fala aí do professor Carlos, se você anda no supermercado hoje, se a gente avaliar a quantidade de alegações que a indústria tem utilizado, seja na publicidade que ela faz, seja nos produtos que ela está colocando no mercado agora, de fazer questão que só tem 2 ingredientes no iogurte. Um tempo atrás você mal encontrava iogurte assim, só tem 2 ingredientes, né? Eu acho que isso demonstra, sim, que em termos de
de compreensão das pessoas do que é uma comida saudável, eu acho que a gente está ganhando sim. Eu acho que a gente ainda tem muitos passos para dar, ganhando assim no sentido dessa conscientização, né? A própria existência do nosso guia, a própria quebra do paradigma da pirâmide alimentar, para a gente ter um outro olhar do que é uma alimentação saudável a partir da classificação nova. Quer dizer, eu acho que são avanços muito significativos que eles chegaram para ficar mesmo, né? Então, eu sou otimista. Acho que estamos melhores do que estávamos alguns anos atrás. Laís, agora eu quero escutar. Você tá no time aí do professor Carlos e da Paula, tá entrando com eles ou tá do outro lado, dos pessimistas? Eu assino embaixo o que a Paula disse. Eu acho que como profissional de saúde pública, né, como alguém que trabalha na sociedade civil, né, com ativismo e tudo mais, não tem como a gente ser pessimista, senão a gente não consegue fazer nosso trabalho, não tem nem sentido. A gente vai buscar, né, por o quê, se a gente não acredita que as mudanças vão acontecer. Mas, apesar de eu olhar com otimismo, eu enxergo, né? A gente sabe como o caminho é longo, como os desafios estão aí, e eu acho que a gente trabalha muito com a questão de contexto político, né? Acho que interfere muito na nossa atuação. Não só como sociedade civil, acho que também como academia, porque eu sou misto aí dos dois. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência de que tem momentos mais propícios e momentos menos propícios para a gente avançar e aonde avançar e como avançar. Eu acho que essa é a graça, né, do trabalho, pensar estrategicamente, né, e conseguir se adequar, ser resiliente ali, conseguir se adequar de fato ao contexto, não só político, mas econômico, social, cultural, tudo isso interfere, né? A alimentação a gente tem interferência de todos os lados, então eu acho que eu vejo com otimismo nesse sentido e concordo com a Paula. Eu acho que a gente atinge um nível de conscientização da população maior. Eu acho que tem muito caminho aí pela frente. A gente luta contra a própria publicidade que a gente estava comentando, né? É uma luta meio desigual, mas eu acho que a população tem estado mais consciente, tem procurado mais informações, né, evidências. Eu acho que a própria disseminação e tradução da evidência científica está chegando mais nas pessoas. Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito, tanto da academia quanto da sociedade civil, né? E são tijolinhos que a gente vai colocando aí, e eu acho que é uma maneira de fazer com que a população também tenha acesso a informações, né, verídicas e tudo mais. Eu acho que essa também é uma maneira da gente conseguir apoio popular. Eu acho que isso é super importante para que a gente possa, sim, fazer as mudanças do ponto de vista de regulação, do ponto de vista de política pública. Então, acho que as estratégias, né, a gente precisa juntar a força da população com a força da sociedade civil, com a força da academia, para que a gente chegue para discutir uma política ou para lutar por uma política mais justa e mais adequada e mais saudável do ponto de vista da alimentação. Legal, obrigada, Laís. Muito obrigada pela participação aqui hoje. E aí, Luiz, agora eu jogo a bola para você. Queria saber em que time você se enquadra. Então, Thaís, eu acompanho os pensamentos otimistas do professor Carlos, da Paula, da Laís também, e sem deixar de ter essa dose de realidade aí, como a Laís bem trouxe também na fala. Então, eu acho que assim, o otimismo, ele vem muito da gente conseguir reconhecer o que tem acontecido aí nos últimos anos e que a gente sabe que o caminho é longo, assim, não são mudanças de curto prazo, né? Eu acho que o guia, que a gente falou bastante aqui no episódio, é um marco muito importante, né? A própria classificação nova, o guia, o fato de tudo que foi acontecendo aí nos outros países a partir disso. E até, assim, se a gente trouxer um exemplo mais prático de algo que tem acontecido no nosso próprio país mesmo, eu acho que a gente, dentro de uma política pública, assim, a alimentação escolar ganhou várias novas normas, assim, baseadas nesse tipo de classificação, o que foi um grande avanço, né? E sempre que a gente fala de alimentação escolar, a gente está falando aí do programa mais antigo de alimentação e nutrição no país e que tem o potencial de estar impactando
nas crianças e principalmente nos adolescentes, né? Então, que vão ter aí a possibilidade de propagar isso para as famílias e levar para as vidas deles, né? Então, eu acho que tudo esse tipo de mudança que a gente está falando, ele acontece muito assim em estágios, né? Coisa de longo prazo mesmo, e até no nível de conscientização, né? Eu acho que até nós aqui, assim, dentro das nossas próprias realidades, a gente reconhece aí os momentos onde lá atrás o refrigerante aparecia nas famílias e ninguém nem reconhecia o quanto aquilo era ruim. Talvez hoje, se ele apareça, em muitas realidades já se sabe tudo que ele faz, né? Então, assim, são níveis de conscientização, né? E que vão chegando aí nas nossas práticas. Então, acho que a gente está, assim, evoluindo com um longo caminho ainda para percorrer, mas mantendo otimismo. Legal, Luísa, obrigada. Gente, como eu não sou tonta, eu vou me colocar no time dos craques, que é o do otimismo. Até porque eu acho que é nele mesmo que a gente tem que ficar quando tem esperança de que as coisas mudem. Mas como as nossas convidadas pontuaram muito bem, tem que manter o pé no chão, até porque assim a gente permanece vigilante e não deixa a boiada passar. Queria agradecer mais uma vez esse trio poderoso que trouxe tanta informação bacana e, claro, a você, nosso ouvinte. Em fevereiro tem mais. Enquanto isso, dá para ir ouvindo os nossos episódios da primeira temporada nas diferentes plataformas de podcast. Essa intertemporada tem o apoio da ACT Promoção da Saúde, que atua na promoção e defesa de políticas de saúde pública, especialmente nas áreas de controle do tabagismo, alimentação saudável, controle do álcool e atividade física. O Ciência Suja é um podcast criado pelo Felipe Barbosa e pelo Pedro Belo, da Nave Reportagens, por mim e pelo Telro Preste. Esse episódio da intertemporada sobre alimentos ultraprocessados foi apresentado e produzido por mim, Thaís Manarini. Até mais!